Oi, gente! Hoje nós vamos falar das propriedades periódicas dos elementos químicos, né? Aí, mano, não dá pra gravar assim. Enfim, vamos lá. As propriedades periódicas, elas são fatores que influenciam as características e os comportamentos dos elementos químicos, né? E essas características variam os intervalos regulares conforme o número atômico atua. Mano, basicamente é os comportamentos, né, dos átomos dos elementos químicos, né? E aí isso também é uma coisa que completa a organização da tabela periódica, beleza? Tá, vamos lá. Aqui nós temos esses quatro, né? Essas quatro propriedades. Temos aqui o raio atômico, que é a propriedade relacionada ao tamanho do átomo. E aí corresponde a parte do núcleo, né? Desde o núcleo até essa parte aqui, que é a camada mais externa desse átomo, né? Aqui. Seria basicamente o raio de uma circunferência. Por exemplo, nós temos o átomo lá, né? Assim. Aí essa é tipo a metade dele. A metade dele é o tamanho dele, entendeu? E aqui, o raio atômico é a medida do tamanho do átomo. Ele aumenta de cima para baixo e da direita para a esquerda na tabela periódica. Aqui, ó. De cima. Aqui, ó. Vamos começar aqui. Direita para a esquerda. De cima para baixo. Ou seja, o elemento da tabela periódica que tem o maior raio atômico é o frâncio, porque ele está aqui. E eu acho que o oposto, que tem o menor raio atômico, acho que é o hélio. Tá? Eu vou conferir depois, eu falo pra vocês. Aqui. Gente, não, pausa aí rapidinho. Tem a tabela dos elementos químicos, né? Aí aqui tem o hélio, tá vendo? E o frâncio, ele tá aqui. É tipo, tá um oposto do outro. Então é mais ou menos isso, gente. Tá? O frâncio é o que tem o maior raio atômico. Você precisa muito saber disso. Tá, e agora nós temos a energia de ionização. Ó, eu vou dar um exemplo aqui, bem legal. Imagine que o núcleo de um átomo, que é essa parte interna aqui, essa bolinha interna, ela está segurando um elétron. Opa! Se ela está segurando um elétron, a energia de ionização é alta. Se ela está segurando um elétron bem forte. Se ela está segurando um elétron mais fraco, a energia de ionização é fraca, é baixa. Tá? Aqui, ó, por exemplo, nós temos dois exemplos de um átomo, né? Aí as camadas dele, as camadas eletrônicas. E aqui você pode ver que essa camada está mais próxima do núcleo. Tá vendo que esse elétron, ele está numa camada mais próxima do núcleo. Então, esse átomo ele está segurando mais forte, né? Esse elétron. Aqui não, aqui está mais distante, tem uma camada mais afastada esse elétron. Então, o núcleo, né? O núcleo do átomo está segurando mais fraco, né? Então tem a ionização baixa e aqui a ionização é alta, beleza? Então, basicamente, a energia de ionização é a energia absorvida para perder um elétron, tá? É isso. E aqui tá mostrando, né, que a energia de ionização ela vai da esquerda para a direita e de baixo para cima na tabela periódica, ou seja, o elemento com a maior energia de ionização é o hélio, tá? Beleza, aí agora nós Mas sube aí bem. Então, o com menor força de ionização é aquele lá que você falou? Qual? O Francisco lá? Exatamente! Olha, gente, parece que alguém aprendeu. Parece que alguém do sexto ano aprendeu melhor que vocês que estão no primeiro. Tô zoando. Não, vamos lá. Aqui, afinidade eletrônica. É a tendência de um átomo a atrair e receber elétrons. É nada mais nada menos do que a energia liberada pelo átomo para ganhar um elétron, né? Se aqui era a energia, né,
absorvida para perder um elétron, aqui é uma energia liberada para ganhar um elétron. Aqui perde, aqui ganha, né? A afinidade eletrônica vai ganhar. Beleza. Aqui, né, nós podemos ver que o flúor e o cloro, eles são os elementos com a mais alta afinidade eletrônica. E aqui oposto a eles tem o sódio e o potássio, que eles têm a baixa afinidade eletrônica, tá? Aí, beleza. Então eles têm a menor tendência a atrair e receber elétrons, tá? Tô mostrando aqui na tabela periódica para vocês verem, né? Agora foca aqui, vamos voltar. Beleza, agora nós vamos aprender um que é bem parecido com a afinidade eletrônica, mas ele é diferente, viu? Aqui temos a eletronegatividade, que é a capacidade do átomo de atrair elétrons quando está ligado a outro átomo, ou seja, numa ligação química. Exemplo, uma corda sendo puxada por duas pessoas. Vamos fingir que essas pessoas, elas são os átomos, entendeu? Eles estão puxando aqui um elétron. Se um átomo puxa mais forte esse elétron, né, ele tem mais eletronegatividade. Se ele puxa mais fraco, ele tem menor eletronegatividade. Aqui nós temos o flúor. Então, quando ele está numa ligação química, ele é mais eletronegativo do que qualquer outro elemento, entendeu? Então ele tem a tendência de puxar mais forte um elétron, tá? Aqui, ó, a gente vai mostrar agora a diferença entre a afinidade eletrônica e a eletronegatividade. A afinidade eletrônica é a vontade de um átomo de ganhar elétron. Já a eletronegatividade é a força com que o átomo puxa os elétrons em uma ligação química. Entendeu? Então, ele trata, né, da vontade assim, tipo, eu quero ganhar elétrons. Aqui não, aqui é uma força mesmo que ele não consegue controlar, entendeu? É isso, é mais ou menos isso, né? Tipo, aqui é provável que aconteça isso. Aqui não, aqui é certo de que isso vai acontecer, entendeu? É tipo como se aqui fosse um ímã? Acho que é mais ou menos isso, entendeu? Aí, é bem legal vocês usarem vários exemplos diferentes pra tentar entender o conteúdo. Aí, beleza. Aqui nós temos, eu anotei umas coisinhas importantes que eu queria muito falar pra vocês. Aí vocês perguntam, né? Qual é a importância da propriedade periódica? Ela é importante porque transforma a tabela periódica em uma ferramenta de previsão e não apenas em uma lista de elementos. Tipo, a tabela periódica, a gente sabe que ela é organizada, né, em números atômicos, assim. Tipo, tem os elementos aqui, eles estão organizados assim. Só que aí, para um químico, ele precisa saber como os elementos reagem, né, qual a tendência deles, tipo, sabe, pra eles fazerem lá o experimento deles e tal. Aí, é uma ferramenta de previsão, que ele consegue prever como que eles vão se comportar nessas reações, entendeu? E permite entender o comportamento dos elementos e sua reatividade, né? A reatividade dele em relação a outros elementos. Beleza. A organização por número atômico é a regra que dita a ordem dos elementos e as propriedades periódicas são a prova viva de que essa ordem funciona. Exemplo, na família dos metais alcalinos. Calma aí, deixa eu ver. Aqui são os metais alcalinos, que são esses representados pelo laranja, tá vendo aqui, ó? Na tabela periódica. O sódio aqui, que é o Na, e o potássio, que é o K, eles ficam um embaixo do outro. Aí, eles têm o mesmo número de elétrons na última camada, que é 1. Eles são extremamente reativos com a água. E a partir de olhar aqui na tabela, né, um químico ele pode saber que o potássio reage igual ao sódio só olhando na tabela, né? É mais ou menos isso, gente. Espero que vocês consigam compreender, né? Que vocês vá bem no estudo de vocês, na prova de vocês. E é isso.